Aqui na Agência Sindical, toda semana, nós gravamos o chamado Vídeo da Semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que trata de algum assunto ligado ao mundo do trabalho. Nós hoje vamos falar de um fato pretérito, de um fato acontecido durante a ditadura. E este fato envolve uma multinacional que é a Volkswagen. A Volkswagen foi denunciada pelo Ministério Público Federal por crime durante a ditadura. Eu queria falar com o Álvaro Egea, que é dirigente sindical, se dedica a essa história do resgate da memória e é dirigente também da CSB, o que a Volkswagen cometeu, que delito ela teria cometido e em que se baseia essa denúncia do Ministério Público Federal. Olha, logo após a conclusão do relatório geral da Comissão Nacional da Verdade, da CNV, que foi entregue à presidente da República, Dilma Rousseff, em dezembro de 2014, a partir de 2015, as entidades sindicais de trabalhadores de direitos humanos entenderam que não era suficiente aquele trabalho, ele precisava ter uma continuidade. E para os trabalhadores não havia nada mais sagrado do que investigar a conduta das empresas, sobretudo das grandes corporações, na violação dos direitos humanos dos trabalhadores. E aí nós criamos o Fórum por Memória, Justiça e Verdade, integrado por centrais sindicais, que iniciou uma tarefa importantíssima, que foi investigar quais são as grandes empresas que colaboraram de forma concreta para a viabilização do regime ditatorial de 64 e a tortura e a repressão aos trabalhadores, seja seus dirigentes, seja os operários comuns. E nessa investigação que nós conduzimos, a primeira empresa que sobressaiu foi a Volkswagen. A Volkswagen do Brasil é uma empresa que nós acumulamos provas documentais irrefutáveis do envolvimento da alta cúpula da direção da empresa com a repressão tanto do Exército, do SNI, como do DOPS, sob a gestão do famigerado delegado Fleury. Enfim, a Volkswagen coordenou um sistema de repressão que as grandes empresas instauraram nos anos 70 para vigiar e reprimir os trabalhadores. E nós, então, decidimos fazer uma denúncia, um processo, e entregamos para o Ministério Público Federal de São Paulo, Procuradoria da República, com sede em São Paulo, para que ela conduzisse essa investigação. Na verdade, nós levamos para o Ministério Público as provas documentais que nós conseguimos arregimentar durante o trabalho da Comissão Nacional da Verdade e também durante o próprio trabalho desse grupo de militantes que inclusive ex-empregados da Volkswagen, conseguiram localizar nos arquivos depoimentos de familiares e de muitos dirigentes sindicais da época que estão ativos ainda, como, por exemplo, o companheiro Lúcio Belantani, que é uma testemunha presencial da tortura. Ele foi torturado dentro do próprio ambiente de trabalho e depois foi conduzido ao DOPS, onde ficou incomunicável com seus familiares por 40 dias. Então, o Fórum dos Trabalhadores tem provas muito fortes, muito evidentes da participação da direção da Volkswagen nesse processo de tortura, de repressão e de delação de trabalhadores para o sistema repressivo, inclusive para a famigerada Delegacia Regional do Trabalho. Esse trabalho está sendo conduzido pelo Ministério Público Federal e está caminhando com uma certa dificuldade, não por conta da inércia do Ministério Público Federal, pelo contrário, mas sim pelo absoluto cinismo da direção da Volkswagen aqui no país. Álvaro, não seria mais eficaz, até aproveitando esse clima de delação premiada, a Volkswagen fazer uma autocrítica e reconhecer que ela praticou crimes e, a partir daí, se pensar em algum tipo de reparação? Eu acredito que sim, Franzinho, porque a delação, hoje está provado que ela é um meio do Estado buscar a verdade, né? Buscar a condenação de crimes, tanto de natureza econômica como de violação dos direitos humanos, e atenua até a própria situação do réu, né, dos acusados.
Então, eu acho que é uma oportunidade que a Volkswagen tem de refazer a imagem de sua marca, de sua corporação perante a sociedade brasileira. A Volkswagen, na Alemanha, ela passou por esse processo após a Segunda Guerra Mundial. Ela passou por um processo de reinvenção da sua história, fez uma autocrítica. Em outros países ela tem feito isso, mas aqui no Brasil há uma espécie de segredo, de túmulo da direção da corporação. Ele se recusa a fornecer documentos para a comissão, para o Ministério Público Federal, foram numa audiência na Assembleia Legislativa dizendo que iam colaborar, até agora não têm colaborado. Participam das audiências, ouvem, mas, na verdade, ainda não se decidiram por uma colaboração com o Ministério Público Federal. Agora nós recebemos a notícia que eles contrataram um historiador que veio ao país e iniciou um diálogo novamente com o nosso Fórum da Verdade e também com os familiares e com os sobreviventes dessa repressão. São ex-empregados que foram reprimidos, foram torturados, foram presos, perderam emprego, tiveram sua vida e sua intimidade violada por conta da estreita colaboração da direção da Volkswagen com o sistema repressivo da ditadura. Então, mas nós acreditamos que é uma oportunidade e o Ministério Público tem defendido a necessidade de que seja feita uma colaboração entre a Volkswagen e o Ministério Público Federal para reparar, pedir desculpa à sociedade brasileira e reparar esse grave crime que ela cometeu no território brasileiro. Álvaro, a investigação do Ministério Público, evidentemente que não será infinita, ela tem um prazo. E, em se chegando às conclusões, há um encaminhamento para a Justiça, para alguma corte internacional, quais são os caminhos? Olha, o Ministério Público Federal tem vários caminhos à sua disposição. O primeiro que ele busca, e eu acho que com inteligência, é buscar uma composição, um acordo, uma delação, né, onde a Volkswagen pediria desculpas ao povo brasileiro, ela reconheceria a sua prática de violação dos direitos humanos e assumiria alguns compromissos com relação a não repetir essa prática aqui no país, respeitar o regime democrático, respeitar os direitos humanos, respeitar os direitos dos trabalhadores, inclusive de auto-organização no local de trabalho, e também poderia colaborar, por exemplo, fazendo publicações, vídeos e, quem sabe, até um museu da verdade da história da luta dos trabalhadores. Mas nós aguardamos essa manifestação da Volkswagen. O Ministério Público Federal também tem à sua disposição entrar com uma ação contra a direção da Volkswagen e o Ministério Público já tem esses elementos, como também pode fazer denúncia na Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Mas, por enquanto, a estratégia que o Ministério Público persegue é a de buscar o diálogo com a direção da Volkswagen para que seja mais rápido e mais eficaz, porque um acordo teria força de lei e nós evitaríamos todo o percalço que há no sistema judicial brasileiro, que são os recursos, e também evitaríamos decisões que possam prejudicar a causa da luta dos trabalhadores por memória, justiça e pelos direitos humanos. Agora, Álvaro, você não tem um envolvimento direto com a questão da Volkswagen porque você não foi funcionário da Volkswagen. O que te levou a se engajar nessa causa? Olha, Franzinho, quando tomei ciência, em 2013, que a Comissão Nacional da Verdade estava se instalando, eu me senti assim, como se tivesse uma obrigação moral e política de colaborar. Eu me apresentei como voluntário. A nossa central, a CSB, foi admitida como uma integrante do GT13, coordenada pela queridíssima doutora Rosa Cardoso e pelo Sebastião Neto, que é o nosso coordenador executivo. E lá prestamos uma grande colaboração e ali eu me voltei a vincular com aquela militância comunista do passado, aqueles dirigentes sindicais ligados a outras correntes que estavam, de certa forma, esquecidos. Então, eu me senti na obrigação de dedicar uma parte do meu tempo e da minha experiência política para resgatar essa memória dos trabalhadores, essa memória desses lutadores e fazer justiça com tantos desaparecidos que ainda há no país. Nós temos cerca de 370 desaparecidos
e os familiares não sabem o destino dos corpos desses patriotas, desses lutadores pela democracia. Então é uma causa que me comoveu, me chamou a atenção e eu me envolvi por isso, apesar de não ter trabalhado na Volkswagen, mas não é só a Volkswagen que está em questão. São outras empresas, por exemplo, o metrô de São Paulo é uma empresa que está sendo investigada pelo nosso grupo, a Embraer, o sistema portuário brasileiro, a Petrobras. A Petrobras disponibilizou durante o governo Dilma 165 mil documentos que comprovam o envolvimento da direção da Petrobras na ditadura na violação dos direitos dos trabalhadores, sejam dirigentes sindicais, sejam simples trabalhadores. Portanto, eu acho que é um dever nosso lutar contra esse passado sinistro que muitos hoje têm saudade. Então, eu acho que essa verdade precisa ser revelada. E é isso que motiva o nosso grupo, que dá energia para a gente continuar essa luta. Álvaro, por fim, a grande imprensa quase não trata desse assunto, né? Praticamente ignora esse tipo de tema. Onde as pessoas podem buscar mais informações acerca do caso da Volkswagen, da Petrobras, de tantos outros conglomerados que se envolveram naquilo que não era a luta deles, ou seja, colaborar com o regime de força instalado aqui no Brasil? Olha, hoje, felizmente, o monopólio da grande mídia está sendo rompido pela mídia social, que fica sob controle das pessoas, dos militantes, das organizações. O que nós temos é uma página no Facebook, onde lá nós divulgamos todos os nossos trabalhos, que é do Fórum por Verdade, Justiça e Reparação, e lá qualquer pessoa pode ter acesso às informações, lá estão todos os documentos do nosso trabalho. Eu falei com o Álvaro Egea, dirigente militante metalúrgico do Partidão, hoje é dirigente do setor do vestuário e é secretário-geral da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros. Ele falou aqui rapidamente sobre um trabalho de resgate da memória, da verdade, da justiça, tendo em vista a participação da Volkswagen, a colaboração da Volkswagen indevida com o regime da ditadura instalado no Brasil em 64. Até mais, até um próximo vídeo da semana.